Aqui, ó. Vamos ver se a gente entendeu esse filme, né? Vamos lá. Isso tudo é legal? Mas é claro que não é legal. O filme O Lobo de Wall Street mostra a história daquele que é conhecido por muitos como um dos maiores filhos da puta da história. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Esse cara roubou mais de 100 milhões de dólares dos próprios clientes. I was a careful criminal. I had played the game of crime very carefully for many, many years and covered my tracks. Belfort foi bandido, estelionatário, infiel, psicopata, era um mentiroso compulsivo, mas também foi um baita vendedor. É inegável, o cara tinha talento. Um talento que, misturado com ambição e fome por dinheiro, criou um estilo de História vida real, que, hein? por mais bizarro que pareça, cativa e motiva um monte de gente. Não existe nobreza na pobreza. Eu já fui um homem rico e eu já fui um homem pobre. E eu escolho a riqueza toda santa vez. Nesse vídeo vou analisar algumas cenas desse filme e te mostrar como tem muita coisa que passou batido nessa história e que diz muito sobre o ser humano e o mundo que vivemos. E é até engraçado, porque logo depois que o filme saiu, o próprio diretor Martin Scorsese percebeu que muita gente entendeu tudo errado. Teve gente revoltada dizendo que o filme glorificava o crime, incentivava a ganância e normalizava passar a perna nos outros. Mas o que é realmente revoltante é rotular uma obra-prima dessas com esse papinho raso. E eu digo isso porque se você quer entender o que esse filme realmente provoca, precisa sair desse joguinho infantil de mocinho e vilão, de certo e errado. E é por isso que aqui você não vai encontrar uma liçãozinha de moral barata. Quem quiser fazer isso, fica à vontade aí nos comentários, porque aqui vamos explorar a grande questão do filme. Será que o problema é o lobo ou as ovelhas? Ou seja, será que Jordan Belfort é mesmo o vilão da história ou só um reflexo de um mundo que recompensa exatamente esse tipo de comportamento? Vamos O ver, né? filme retrata muito bem boa parte da história real, mas claro, ele não deixa de ser baseado em fatos reais. E como todo filme assim, deram aquela bela hollywoodizada. Mas enfim, o que sabemos é que Jordan Belfort não nasceu lobo. Ele nasceu ovelha, classe média, pai e mãe contadores, aquela vida tradicional americana. Só que ele sempre foi bem ambicioso e tinha qualidades e habilidades muito valorizadas pelo mercado. A principal delas, ele sabia vender como poucos. Tinha a famosa lábia, o que logo levou ele a se interessar pela carreira de corretor de ações em Wall Street. Eu sempre quis ser rico. Então o que eu faço? Vou pro único lugar na Terra que se encaixa com minha enorme ambição. Você vale menos que um monte de bosta. Algum problema com isso? Jordan. No início vemos um Jordan tímido, meio inseguro, um funcionário ingênuo que chega querendo fazer tudo certinho. Ele dá até aquela famosa puxada de saco no chefe, mas logo ele percebe qual é a regra do jogo por ali. Eu preciso dizer que estou muito animado em fazer parte da sua empresa. Os clientes que tem são absolutamente... Foram-se os clientes. Sua única responsabilidade é colocar comida na mesa. Nessa cena vemos um Cara. lobo ensinando uma ovelha a sobreviver nesse mercado. A ovelha chega cheia de propósito, querendo ajudar o cliente e levar as melhores soluções. E o lobo logo manda a real. O objetivo do jogo: levar o dinheiro do bolso dos seus clientes pro seu bolso. Simples. Morreu. Venda. Só isso. Não importa se a ação é boa ou ruim. Se for ruim, o problema não é seu, é do cliente. Essa é a primeira coisa que seu chefe ensina. E Jordan parece ter levado isso muito a sério. E o que acho interessante desse diálogo é que é como se Scorsese Verdade, estivesse viado. indiretamente fazendo aquela famosa pergunta: o ser humano nasceu mal ou é o meio que o torna mal? Nesse caso, seria seu O primeiro meio. chefe o responsável por levar esse menino tão bonzinho e tão inocente para o mau caminho? E na vida real não sabemos a fundo se Jordan realmente chegou todo bonzinho como o filme mostra e foi o ambiente que o corrompeu. Mas quem já assistiu o episódio 5 da minha série sabe que uma coisa é inegável. Por mais que os mentores, o ambiente, o dinheiro, a ganância e todo aquele oba-oba tenham desempenhado seu papel, eles não criaram nada. Eles só despertaram o que já existia dentro de Jordan. A gente não tá nem aí pra como a tecnologia funciona, porque só estamos interessados em como ficar muito ricos. Eu fiquei viciado em segundos. Mas apesar dele ter encontrado sua paixão, logo no início da sua carreira acontece O olho o dele famoso brilhou, crash meu da filho. bolsa de 87. O mercado derrete e o grande sonho dele vai por água abaixo. Ele perde o emprego, sai quebrado e tem que começar de novo, mas dessa vez não em Wall Street. Ele encontra uma oportunidade como corretor num mercado bem menos sofisticado, onde se negociavam ações de empresas pequenas, pouco conhecidas com valor muito baixo, as penny stocks. Ali os clientes eram pessoas bem mais simples. O valor das transações era bem baixo, mas as comissões eram absurdas. Enquanto em Wall Street a comissão que um corretor ganhava girava em torno de 1%, nas penny stocks a comissão era de 50%. 50% de comissão? É. Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. E aqui Jordan percebeu uma coisa que mudaria completamente a vida Lucro, dele. né? Se eu sou bom o suficiente para convencer ricaços em Wall Street,
Imagina o que eu faço com um cara que não entende nada de mercado. O lucro. E é exatamente isso que ele faz. Começa a ligar para clientes simples, pessoas comuns, e usa toda a sua lábia, seu carisma e sua cara de pau para vender promessas. Uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa. O nome da empresa é Aerotiny International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste. Ele mente na cara dele, Caraca, fala que a velho. empresa vai bombar Que e que da eles estão peste. prestes a perder a maior oportunidade da vida. E enquanto seus colegas de trabalho estão ali ralando para arrancar 40, 50 dólares, Jordan fecha operações de 4, 5, 10 mil dólares em uma única ligação. Outros caras olharam pra mim como se eu tivesse acabado de descobrir o fogo. Mas ainda que as penny stocks estivessem dando uma grana boa, isso ainda era muito pouco perto do que ele queria. Ele queria jogar o jogo dos peixes grandes, mas sem as regras dos peixes grandes. E é aí que ele tem a ideia de montar sua própria corretora. Cavalheiros, bem-vindos a Stratton Oakmont. Ele começa a empresa contratando amigos do seu bairro que não tinham nenhuma qualificação técnica, mas que tinham o principal: eles sabiam vender. A E lábia. Jordan ensina para eles um pouco da parte técnica do mercado e, principalmente, a fazer o que ele sabe como poucos: usar a lábia para manipular as pessoas a comprarem as ações que ele quiser. E dá certo. Rapidamente a empresa cresce. Ele começa a enriquecer absurdamente e mudar a vida de todos que trabalham com ele. Eu quero que lidem com os seus problemas ficando ricos. Naturalmente ele começa a chamar Igual atenção no mercado. Jovens primeiro desesperados chefe dele por dinheiro falou começam lá, a ó. bater na porta querendo uma vaga na sua empresa. Eu já falo com vocês, E para explicar basicamente como funcionava o esquema que fez Jordan enriquecer nesse nível, ele primeiro comprava grandes quantidades de ações baratas, ações praticamente sem valor de empresas irrelevantes, e depois começava a inflar o preço dessas ações artificialmente. E como você faz isso? Ligando para uma porrada de clientes e inventando uma história. Vai sair uma nova tecnologia, uma fusão, um contrato milionário, qualquer coisa que deixasse o cliente com medo de perder a oportunidade. A chave para se ganhar dinheiro numa situação assim é se posicionar antes do fechamento. Porque na hora que ler isso no Wall Street Journal, será tarde demais. Vendiam um sonho, uma esperança, e depois que vários clientes Comia a compravam, mente da o preço pessoa, meu decolava. irmão. E claro, o cliente ficava feliz, achando que fez um investimento que iria mudar a sua vida. Só que na hora que o preço atingia o ponto ideal, Jordan e sua tropa despejavam tudo no mercado. Vendiam tudo. Eles ficavam com um lucro absurdo, mas na sequência, o preço das ações despencava e os clientes basicamente se fudiam. Tá bom pra você? E fizeram isso milhares de vezes durante anos. Você pode imaginar a quantidade de dinheiro que estava entrando. 22 milhões de dólares em apenas 3 horas! Jordan montou um império, Caraca. mansões, carros, barco, festas, luxo, profissionais do ramo, bebidas, droga, era loucura ao extremo. Sua empresa virou praticamente um zoológico humano sem limites. Só que é óbvio que depois de um tempo ele começou a chamar a atenção do FBI. E é aqui que o filme entrega uma das maiores provocações escondidas nessa história. Digo isso porque a relação entre Jordan e o agente do FBI vai muito além de um simples jogo de gato e rato, de polícia e bandido. É um duelo de valores, de moral e, por que não, de ego. Para ilustrar o que estou dizendo, vamos pegar a cena onde o agente do FBI marca de encontrar Jordan para falar sobre a investigação. Jordan simplesmente recebe ele no seu iate, com caviar, lagosta, champanhe e duas mulheres que ele apresenta casualmente como amigas da sua empresa. Aquilo é tudo parte de uma isca. Jordan tenta sutilmente mostrar pro agente o que ele poderia estar vivendo. É aquele velho jogo psicológico de plantar a dúvida. Quer experimentar? Quer provar um gostinho? Olha como a minha vida é bem melhor que a sua. Tem certeza de que não querem nada pra beber? Não estão com fome? Nada? Jordan quer subornar o agente para ver se ele alivia na investigação. E numa das suas jogadas, ele diz que sabe que no passado o agente tentou se tornar um corretor de ações em Wall Street, mas não teve sucesso e por isso acabou indo pro FBI. E aí ele faz aquela pergunta maliciosa, ele pergunta se ele nunca parou para pensar como sua vida seria diferente caso tivesse conseguido seguir a carreira de corretor. E o agente até revela uma certa frustração. Olha, quando eu tô voltando pra casa de metrô e minhas bolas estão suando e eu usando o mesmo terno há 3 dias seguidos, pode apostar que eu penso. Já pensei nisso antes. Quem não pensou? É como se Scorsese nos fizesse pensar. Então peraí, o cara que hoje tá investigando Jordan já quis ser como ele? Já foi um jovem ganancioso que tentou entrar em Wall Street para ganhar dinheiro como corretor? Então talvez a diferença entre eles não seja o caráter.
mas as circunstâncias. Porque enquanto que para Jordan as portas se abriram, ele entrou no mercado, conheceu o jogo do dinheiro, da ganância, gostou e acabou viciado naquilo, o agente foi barrado logo no começo. Nem conseguiu sentir o gostinho. E provavelmente por isso ele até tenha criado raiva daquele mundo. Pegou o Saiu brilho dali, no olho da entrou parada, pro né? FBI e passou a prender justamente os caras que ele mesmo poderia ter virado. E nessa trajetória a moral virou sua grande aliada, o símbolo do que é um homem digno para ele, enquanto o dinheiro foi o caminho onde ele foi rejeitado, e por isso ele passa a valorizar a moral acima de qualquer coisa. Tanto é que ele recusa a tentativa de suborno de Jordan, e ainda faz questão de esfregar na sua cara que mesmo pobre, mesmo voltando para casa de metrô, ele tem algo que Jordan nunca vai ter. Princípios, valores, e que quando prendê-lo ele será recebido no escritório como herói. E não satisfeito, ele ainda vai além, e provoca Jordan dizendo que a grande maioria dos caras que ele investiga são caras que já nasceram nesse meio, caras que nasceram no meio dos lobos, e não tiveram muito como sair daquilo. Já Jordan nasceu ovelha, e mesmo assim escolheu estar lá. Você, Jordan, fez esse caminho por conta própria. Eu fiz? Bom pra você, homenzinho. Homenzinho? Ele desvaloriza Jordan. Ele o enxerga como alguém que escolheu se corromper, como se pensasse você era um de nós, mas decidiu se tornar um deles. E por isso você é ainda pior, é ainda mais inferior moralmente. E Jordan, além de ficar puto com toda essa situação, fica com seu ego ferido, porque encontra alguém diferente do que ele tá acostumado, alguém que desvaloriza o seu jogo, alguém que não acha dinheiro a coisa mais importante nesse mundo. Então ele se revolta, o cara tem expulsa os que ele não agentes tem, do seu né? barco e mergulha de cabeça nessa briga de ego, desvalorizando a vida deles. Boa sorte na sua volta pra casa de metrô com suas esposas feias e miseráveis. Você era o escolhido. O ano do salário de vocês. E sabe como eu chamo isso? Cupons da diversão. E por trás de toda a ironia dessa cena, dessa briga de egos, fica uma pergunta. Será que aquilo que a gente chama de virtude é realmente uma escolha ou só o que sobrou depois que as circunstâncias da vida te deixaram sem opção? O que quero dizer é que tem muita gente que se agarra a valores morais como se fossem conquistas pessoais. Mas na verdade aquilo é só o que restou para dar algum sentido para uma vida que te disse não. Sabe aquele cara que se valoriza por ser da paz, por não brigar com ninguém, mas a verdade é que esse cara é um frangote incapaz de violência? Ou então aquele cara que se valoriza atrás do selo de homem fiel, que não trai a mulher, mas ele também não desperta o interesse de ninguém. Nenhuma mulher tem o menor interesse nele. Será que se ele tivesse a vida de um Neymar, ele continuaria sendo esse homem fiel que ele tanto diz valorizar? O que eu quero que você perceba é que é fácil ser do bem quando ninguém te deu o poder de ser do mal. Muita gente se acha moral, correta, mas às vezes o que tem mesmo é falta de oportunidade. O próprio Jordan fala disso numa entrevista. Ele diz que quando a Stratton estourou, tudo virou possível. Mulheres, poder, dinheiro. Era como se o mundo inteiro estivesse na... Mas esta Não. palma das suas mãos. I started making so much money and had so much power, and a different world opened up to me. A world of just basically where you point and want and you can get. There was nothing out of reach to me. Let's say if I look at the girl on the TV commercial or the girl in the magazine, that could be my girl. It was like a kid in a candy store. And I wasn't able to handle that. E claro que para chegar nesse ponto ele teve que se corromper várias vezes. Ele desde o início foi imoral. As circunstâncias foram se apresentando para ele e ele foi se corrompendo. Aos poucos, com pequenos gestos e com o tempo, perdeu completamente sua moralidade. Crossing over the line of what's right and wrong in tiny, imperceptible steps until one day you turn around and you're so far over the line and everything seems normal. E o ponto aqui não é dizer que somos todos podres ou que ninguém presta. Muito menos tentar justificar esses caras de pau. Até porque, se pensarmos por outro lado, o próprio agente do FBI é a prova do contrário. Ele teve a chance de se corromper e não se corrompeu. Ele poderia muito bem ter olhado para a própria vida, salário baixo, pouco reconhecimento, rejeitado na carreira que queria e pensado: foda-se, já que o jogo é sujo, então eu também vou trapacear. Mas não, ele não foi corrupto, não aceitou o suborno. E toda essa situação nos provoca a pensarmos sobre a moral. Porque durante o filme vemos um mundo injusto. De um lado, um cara honesto que trabalha duro e volta para casa de metrô. Do outro, um estelionatário cercado de iates, festas e mulheres. E ainda para piorar, no meio desse dilema, quando você tá esperando por justiça, redenção ou um castigo, Scorsese vem com um final que incomoda muita gente. Depois de anos nadando no dinheiro e vivendo no limite, finalmente vemos a casa começando a cair. Jordan é processado, obrigado a delatar seus colegas e finalmente condenado a 3 anos de cadeia. Bom, isso no papel, porque na prática ele cumpriu 22 meses numa prisão que falavam que era praticamente um resort. E isso não é ficção.
é história real. Scorsese só fez questão de enfatizar isso no filme. Digo isso porque logo após a cena de condenação de Jordan, vemos o agente do FBI sentado no metrô como quem olha e diz: e agora? Depois de ter derrubado o criminoso, um cara que roubou milhões de dólares, que enfiou um ano inteiro de salário na sua cara, depois de todo esse esforço, de todo esse trabalho, como é que ele é recompensado? De volta pra vida simples, de volta pro metrô. Ele não parece ser o herói que imaginou. Parece que ele simplesmente recebeu um tapinha nas costas e escutou: bom trabalho, continue assim. E enquanto ele tá lá pensando na sua vida sem graça no metrô, corta a cena e lá tá Jordan, jogando tênis na prisão. Uma prisão de segurança mínima. E apesar do filme não mostrar isso, na vida real ele foi colega de cela de Tommy Chong, um comediante famoso nos Estados Unidos. Um cara bem de boa e relaxado, que dizem ter sido seu mentor lá dentro. Inclusive falam que foi ele que incentivou Jordan a escrever um livro sobre sua história. Coisa que ele fez, e depois de 22 meses na cadeia, Jordan sai e publica seu livro. Vira uma celebridade, dá palestras, vende cursos, coach de vendas, mentor de negócios, podcast no YouTube. E assim, vemos o cara que foi preso por manipular, passando a ganhar a vida ensinando a arte da persuasão. E você fica ali no... E aí? E o cara Qual a do moral FBI da tá história? onde? Tem que vir alguma coisa que nos incentive a ser honestos. Se acabar assim, eu vou achar que a mensagem do filme é que ser honesto é coisa de trouxa, que o crime compensa. E não vem nada, não vem uma resposta, não vem uma lição de moral. E por mais que muita gente critique Scorsese, ele não inventou nada nesse fim, não mostrou nada além da realidade. Claro que ele podia focar em outras partes para tentar trazer uma mensagem bonita, mas não vem nada. Aliás, vem, porque literalmente na última cena, vemos Jordan sendo chamado para um palco para dar uma palestra sobre vendas. Maior treinador de vendas do mundo, o senhor Jordan Belfort. Você deve ter percebido que esse cara chamando ele é o próprio Jordan Belfort. É e verdade. o que vemos nessa cena é ele sendo valorizado, respeitado e aplaudido por ovelhas desesperadas. Inclusive, o que mais chama a atenção nessa cena final é o foco que Scorsese dá nos rostos daquelas pessoas. Ele faz questão de enquadrar bem de perto a expressão de cada uma delas. Dá pra sentir o olhar vidrado, a atenção cega, o desespero quase infantil. É como se todas estivessem hipnotizadas, sedentas por uma saída, prontas pra acreditar em qualquer coisa que Jordan dissesse. E é por trás disso que tá pra mim a grande mensagem do filme. Porque se formos pensar, Jordan não é o sistema. Ele pode até criar sistemas que o beneficiem ou então ser o mestre em se aproveitar de sistemas existentes. Mas a verdade é que ele só é um reflexo do sistema. Porque o que realmente sustenta Jordan, o que fez ele conseguir enganar vendendo ações, o que enche a plateia, dá seguidores, livros, filmes, é o desespero humano por controle. É isso que move necessidade. aquela sala. E é isso que move o mundo que a gente vive. O sistema continua funcionando porque as massas estão desesperadas. E o desespero cega a ponto das pessoas se entregarem a qualquer coisa que pareça ter a resposta para o desespero que estão enfrentando. Aliás, para quem se interessa nesse assunto, recomendo que veja esse vídeo onde mostro um trecho grátis da minha série. É uma amostra do episódio onde revelo as 21 estratégias mais usadas para controlar as massas. Mas voltando, o que mais provoca nessa cena final é que ela parece espelhar a própria plateia do cinema. Reparem nas luzes ao fundo como se fosse de um projetor. A atmosfera, os rostos atentos, tudo lembra a sala de cinema onde você supostamente estaria assistindo ao filme. É como se nesse momento você se visse ali, como parte daquela audiência, ouvindo o lobo, esperando uma resposta, querendo uma moral justa para essa história. E o filme insiste em não te entregar essa moral. Ele termina ali mesmo com aqueles rostos. E talvez o que Scorsese queira jogar na sua cara é que no fim das contas o que move o público não é a virtude. Afinal, quem está sendo celebrado aqui é o lobo. É ele quem ganha filme, aplauso, fama. Ninguém está interessado na história do agente do FBI, o cara honesto que recusou suborno, que prendeu o criminoso e ainda volta para casa de metrô. Porque ele não inspira, ele não movimenta as massas. Por mais que o discurso social diga que o mundo precisa de mais pessoas como ele, na prática, a gente sabe, ele não vende, ele é sem graça, ele não viraliza. E talvez aí esteja a verdadeira moral dessa história. Porque no muito final, centrado, mesmo sabendo né? da imoralidade Muito de Jordan, centrado na as massas dele, querem aprender muito... com ele, querem saber vender como ele, querem enriquecer como ele. E quando a câmera espelha a gente naquele público, a provocação é clara. Será que a gente também não é só mais um desses trouxas que tá tão ocupado tentando se dar bem, tentando encontrar um jeito de vencer na vida, que acaba nem percebendo que é exatamente isso que sustenta essa porra toda? Sei lá. Talvez eu tenha viajado. Cara, foda, tá? É aquilo, né? Os dois lados. Enquanto um tenta ser bom demais, o outro vai lá
e sabe passar a peixeira e enganar as pessoas e ser bem visto, né? E sabe o que toma conta das pessoas? O que faz as pessoas brilharem o olho para essas pessoas que fazem esse tipo de arte é a necessidade. A necessidade é o que faz as pessoas correrem atrás de pessoas como o exemplo do Lobo aqui, de Wall Street. É a necessidade de você falar assim, o cara sabe o que tá falando, o cara passou por aquilo, passou por isso, o cara foi pra prisão e agora o cara tá dando palestra e o cara agora é exemplo. Entendeu? Aí o povo fala aqui, o povo pensa assim, vou mudar de vida que nem ele, vou pra uma palestra do cara. E cadê que ninguém foi saber do cara que prendeu ele por ele tá enganando as pessoas? Ninguém quer saber não, pô. Entendeu? A prisão dele, a corrupção que ele teve com a polícia faz com que seja motivação para as pessoas de falar assim, pô, o cara brigou com a polícia, mas saiu de lá de cabeça erguida e agora lançou um livro. Ó aí. Aí o pessoal com a mentalidade que o cara ganhou milhões de dólares, pô. O cara é inspiração, pô. E sabe o que é que faz isso? Necessidade. A necessidade de mudar de vida. Porque o mundo tá assim, cara. O mundo tá assim. O mundo ele quer hoje. Hoje, o mundo. Ele hoje quer paz. Tá ligado? Eu vejo muita gente hoje querendo viver. Não só de plataformas. Mas também de trabalhar em casa de home office. Para empresas. Porque o mundo hoje quer paz. O mundo não quer hoje acordar cedo, não. Pra pegar ônibus, pra pegar trânsito. Sabe quem faz isso? É quem já veio de baixo. E já se acostumou. Tá ligado? Só que tem gente que tá vivendo isso, mas quer uma vida melhor. Quer acordar melhor. Quer saber trabalhar melhor. Quer trabalhar com o que gosta. Entendeu? Mas pela necessidade ainda está acordando cedo pra pegar um ônibus. Pra enfrentar trânsito. Pra pegar metrô. Entendeu? Necessidade. Mas é isso. Se você assistiu o filme, deixa aqui nos comentários se você entendeu. Tamo junto.